nossa jornada de leitura bíblica de hoje. Enquanto você procura Jeremias 22, estarei orando. Deus, nós consagramos em Tuas mãos a leitura da Tua palavra. Perdoe os nossos pecados, purifica-nos com Teu sangue, Senhor, pois como igreja ressurreta e assentada nas regiões celestiais, nós banimos desse lugar toda e qualquer presença contrária à Tua. Que caia por terra agora, em nome de Jesus, pois esse santuário, Senhor, é um local exclusivo para a manifestação do Teu Santo Espírito e só a Ele damos autorização nessa manhã, em o nome de Jesus, e que você diga amém. Então, Jeremias, capítulo de número 22, a partir do verso 1, diz assim: Assim diz o Senhor, desça ao palácio do rei de Judá e anuncia-lhe esta palavra. Ouça a palavra do Senhor, ó rei de Judá, você que se assenta no trono de Davi, que ouçam também seus servos e o seu povo que entra por essas portas. Assim diz o Senhor, pratiquem o direito e a justiça, e livrem o oprimido das mãos do opressor. Não oprimam, nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não derramem sangue inocente neste lugar. Porque, se vocês de fato cumprirem esta palavra, então pelas portas desse palácio entrarão os reis que se assentarão no trono de Davi em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Mas se não ouvirem estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que este palácio se tornará em ruínas. Porque assim diz o Senhor a respeito do palácio do rei de Judá. Para mim você é como Gileade e o pico dos montes do Líbano, mas certamente farei de você um deserto e cidades desabitadas. Designarei contra você destruidores, cada um com as suas armas. Eles cortarão os seus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade e dirão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessas com esta grande cidade? Então se responderá: porque abandonaram a aliança do Senhor seu Deus e adoraram outros deuses e o serviram. Amém? Somente até aqui, e vamos discorrer aquilo que o Senhor nos reservou nessa manhã. Hoje, nós vamos falar no seguinte título da nossa mensagem: Quando Deus diz não. Repita comigo: quando Deus diz não. Mais uma vez. Mais uma vez. Amém. Jeremias, depois de exortar o povo por um período, chega agora o capítulo 22, por ordem de Deus, pede a ele para descer ao palácio real e exortar aos 3 reis de Judá. O capítulo, ele continua. E na continuidade do capítulo, Jeremias, ele exorta o rei Salum, chamado também de Jeocás,
ele exorta o rei Jeoaquim e ele exorta também o rei Jeconias, chamado de Joaquim. Receberam, na verdade, todos esses três reis, uma nota negativa da parte de Deus. Então, Jeremias, que até então estava exortando ao povo para voltar para a presença dele, agora Deus manda ele entrar no palácio e falar também com esses três reis que reinaram durante um período a nação de Judá. E quando Deus diz não, é melhor considerar. Pois se não houver conserto, paga-se um preço muito alto e muito grande. Como disse até mesmo Samuel para o rei Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. O reino de Judá vivia momentos finais, antes da invasão e do cativeiro da Babilônia. E Jeremias, ele dizia o seguinte, capítulo 21, verso 8. Olha o que ele dizia. A este povo você dirá o seguinte: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Isso é, Deus estava deixando debaixo da responsabilidade de cada um a sua própria decisão. Cada cabeça é uma sentença. Deus nos cobrará individualmente. Todos nós iremos comparecer ao tribunal de Deus para uma prestação de conta. E, amados, quando a nossa vontade ou aquilo que fazemos, ele se alinha com a vontade de Deus, é uma coisa maravilhosa. E é maravilhoso por quê? Porque o sim de Deus não vem somente debaixo da sua aprovação. Às vezes você está fazendo algo e Deus se agrada. E Deus libera um sim. Sim, continue. Continue fazendo isso. Você está me agradando agindo dessa forma. É maravilhoso receber o sim, a aprovação de Deus. Mas o sim de Deus é um sinal e uma garantia da sua bênção. Irmãos, quando se tem a bênção de Deus, se você tem a bênção de Deus sobre a tua vida, até a coisa mais simples, que não tem como dar certo, começa a prosperar. Quando você tem a bênção de Deus, até a coisa mais simples se torna bem-sucedida. Por quê? Porque Deus vai na tua frente. Ele vai destruindo as muralhas. Ele vai jogando por terra os impedimentos. A pessoa que diz, ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quero, essa pessoa ainda não amadureceu. Essa pessoa não sabe o que é confiar em Deus e depositar nele a sua fé. Porque, como diz aquele ditado, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Quando Deus diz não, é melhor considerar humildemente a sua resposta. Salomão mesmo escreveu em Provérbios: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. Então o sábio, ele está sempre consultando a Deus. Quando Deus diz não,
podemos até realizar os nossos sonhos, podemos realizar os desejos e os projetos do nosso coração. E até muitos, quando fazem isso, fazem em nome da fé que depositam em Deus. Não, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que correr na frente, porque cansei de correr atrás. Agora eu vou cuidar dos meus negócios. Agora, chega de ficar cuidando dos interesses dos outros. Porém, com o passar do tempo, porque quando Deus diz não, com o passar do tempo, irmãos, tudo começa a desmoronar e Deus retira a sua unção e tudo foge da graça e do controle do Senhor. Tudo dá errado. Por isso que é bom não ter uma vida simplesmente religiosa. Aquela vida de que eu vou na igreja hoje, o negócio está um pouco difícil para mim. Só falta falar, eu vou receber um passe. Na sexta-feira, a jornada de leitura bíblica foi no Salmo 127. Não precisa abrir, não. Mas lá tem aquele verso emblemático que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isto é, qualquer que seja o nosso esforço, qualquer que seja o nosso trabalho, se Deus diz não, vai dar tudo errado. Mais cedo ou mais tarde, vai dar tudo errado. Como diz o salmista, será inútil levantar de madrugada. Será inútil orar. Será inútil vir aos cultos. Será inútil buscar a Deus, porque Deus, Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Deus não quer ajuda de ninguém. Ele quer que obedeça à vontade dEle. É simples, nós que complicamos. Quando Deus diz não, o fogo aparece, mas é fogo de palha. E ele logo se apaga. Às vezes a gente começa no nosso empreendimento fazer isso e fazer aquilo outro. As coisas inicialmente dão certo, mas com o passar do tempo, tudo desanda. Só vem decepção, só vem espinho. Por isso que aqueles que caminham por um tempo maior na presença de Deus, aqueles que já foram castigados por Deus, disciplinados por Deus, eles não podem dar nenhuma resposta. Quando alguém pergunta, ele fala: olha, eu não tenho essa resposta. Eu sou muito procurado a esse respeito por ser pastor. Pastor, o que o senhor acha? Eu falei: não sei. Eu tenho que consultar a Deus. A nossa mente, o nosso raciocínio é fértil. A palavra também nos dá respaldo para tudo na vida. Mas Deus falou. Tem certeza mesmo? Jeremias, quando enviou a sua primeira mensagem para o primeiro rei Salum, que se chama também Jeocás, ele deixou bem claro para esse rei que Deus o havia rejeitado. Deus disse não para ele. Seu reinado foi apenas de
3 meses, porque ele foi levado pelo faraó Neco do Egito, preso, acorrentado, para nunca mais voltar para Jerusalém e morar no seu palácio. Ele foi exortado, ele foi chamado a atenção, mas desconsiderou o aviso de Deus. E apesar de ser filho do grande rei Josias, porque Josias foi o grande avivalista, Josias, ele foi, na verdade, um homem que executou grandes reformas. Foi no governo de Josias que encontraram a palavra de Deus perdida dentro do templo. A apostasia estava tão grande que a palavra de Deus estava sendo ignorada. Mas quando leram essa palavra para o rei Josias, lembra dessa passagem? E ele viu aquilo que a palavra dizia e a forma ao qual ele e o povo estava vivendo, ele rasgou as suas vestes. Ele disse: a ira de Deus deve estar muito grande contra nós. E ele pediu os seus homens para que visitasse a profetisa Hulda e perguntasse a ela sobre aquela palavra ao qual ele acabou de ler. E ela mandou o recado: olha, por o teu coração se enternecer, por seu coração sentir a dor que eu estou sentindo, o juízo que está na minha palavra que você leu, não se manifestará nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos. E assim aconteceu. A gente sabe também que no final do governo e do reinado do rei Josias, ele acaba tomando uma atitude equivocada. E esse é o nosso perigo, porque quando as coisas na nossa vida começam a dar certo, nós temos a tendência de agir de uma forma muito individual e não consultamos mais a Deus. E diz as Escrituras que Faraó Neco estava com o seu grande exército caminhando em direção à Síria para ajudar a Síria, porque a Babilônia já estava atacando a Síria. A Síria já era um império que já estava declinando. O que o faraó Neco pensou? Bem, se eu não ajudar eles, o próximo a cair sou eu. E ele partiu para essa guerra. Mas só que Josias, vendo aquele exército do Egito passando perto de Israel, ele quis se levantar contra. E Neco disse: olha, Josias, não é contra você que eu estou guerreando agora, porque Deus me mandou ir até a Síria. Vê lá o que você vai fazer. Ele não deu ouvido e acabou morrendo na batalha. O grande rei Josias já foi um grande sinal, na perda da sua vida já foi um grande sinal. E agora o seu filho assume o reino, ao invés de fazer aquilo que agrada a Deus, ele começou a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. E quando Deus diz não, não se consegue dar continuidade em nada. O Senhor interrompe tudo e nunca mais volta. Diz aqui, olha, no próprio capítulo 22, diz aqui, olha, verso 11, 22, 11, olha o que Deus disse sobre esse primeiro rei. Porque assim diz o Senhor a respeito de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que foi levado deste lugar. Nunca mais voltará para cá. E por que isso aconteceu para ele e com ele? É porque Deus disse não. O que ele estava fazendo não estava agradando a Deus. Já no contexto do segundo rei Jeoaquim,
quando Deus disse não, ele não acreditou, ou melhor, ele acreditou que o rei do Egito, Faraó, apoiaria ele contra a Babilônia. Jeremias mesmo, ele profetizava. Jeremias profetizava dizendo: quem se render à Babilônia será salvo. Quem lutar contra a Babilônia vai morrer. Porque eu estou usando a Babilônia para disciplinar a minha cidade e o meu povo. E quem se curvar diante da minha soberania será salvo e guardado. Então, o reinado de Jeoaquim foi marcado por uma forte obstinação contra a mensagem de Jeremias, porque ele não concordava que tinha que se render à Babilônia. Ora, era Deus que estava falando. O que Jeoaquim fez? Ele mandou matar o profeta Urias e teria até prendido Jeremias se ele não tivesse se escondido. Então, volto a repetir, quando Deus diz não, melhor é não resistir. Quando Deus diz não, é melhor dar ouvido à palavra do Senhor. Jeoaquim teve um fim trágico e desonroso. Deus comparou Jeoaquim, sabe com o quê? Com um jumento, irmãos. E a gente sabe que o jumento, ele tem até mesmo uma teimosia, né? Fazendo um paralelo à teimosia de Jeoaquim, verso 19, multimídia. Olha o que Deus disse para esse rei. Como se sepulta um jumento, assim o sepultarão. Será arrastado e lançado para bem longe, para fora dos portões de Jerusalém. O jumento, quando morria, é claro, todo animal, quando morre, e assim acontece com o corpo humano, se você não o sepultar, ele exala um odor terrível. E o jumento tinha o costume de lançar, não de enterrar, mas lançar o jumento fora dos muros e dos portões de Jerusalém. Deus estava dizendo para esse rei: olha, o seu fim será trágico e desonroso, porque você não deu ouvido à minha palavra. O terceiro rei, por fim, quando Deus diz não, o rei Jeconias, Joaquim, Jerusalém, ela foi cercada e caiu diante da Babilônia. Aquilo que Jeremias pregava, e falamos na semana passada, Jeremias ficou entre 40 a 50 anos falando que viria a Babilônia contra Jerusalém e contra todos aqueles que não fizessem aquilo que agradava ao Senhor. Abandone o seu mau caminho, um juízo se aproxima. Então, tiveram 40, 50 anos ouvindo a mensagem de Jeremias. E foi no governo de Joaquim, chamado Jeconias, que essa palavra acabou se cumprindo de fato e de verdade. E por não dar crédito à mensagem de Deus por meio de Jeremias, o rei Joaquim, ele foi levado para o cativeiro na Babilônia. Porém, esse último rei, depois também de resistir à mensagem de Jeremias, já lá no cativeiro, lembram do que eu falei aqui? Esse cativeiro, esse juízo de Deus, as pessoas perderam tudo. Imagine você perdendo tudo que você tem.
você perde a sua casa, você perde o conforto da sua cama, você não tem mais um ar-condicionado para te refrescar, o teu carro é levado, as tuas roupas são levadas. Alguns que foram para o exílio, eles foram sem roupa e nus, andando e acorrentados pelo meio do caminho. Joaquim perdeu tudo. O seu palácio foi destruído. O templo foi destruído, a cidade foi destruída, os muros foram queimados e derrubados. Tudo foi destruído. Deus avisou, e o último versículo, fala sobre isso, porque muitas nações passarão por essa cidade e dirão uns aos outros: porque o Senhor fez uma coisa dessas com essa grande cidade? Então se responderá: porque abandonaram a aliança do Senhor, o seu Deus, e adoraram outros deuses e os serviram. Deus avisou durante 40, 50 anos, mas não houve resposta. E às vezes, amados, nós precisamos passar por períodos como esse. Períodos de disciplina, períodos de castigo. Porque quem já foi castigado, a minha mãe, ela tinha um costume de usar a vara da goiabeira. Mas a vara da goiabeira, ela só usava quando eu entrava para tomar banho. Eu peladão lá tomando banho, aí ela entrava. Eu falei: não, mãe, não. Ela: lepte, eu já falei com você. E a partir dali, de tomar 1, 2 surras, eu falei: não, eu aprendi. Eu não quero levar mais surra. O rei Joaquim, quando ele foi levado para o cativeiro na Babilônia, por se humilhar lá no cativeiro, diz as escrituras que ele ficou aproximadamente preso mesmo, durante 35 anos. Jeremias falou que o cativeiro demoraria 70 anos. Então, 35 anos, a metade do cativeiro que Jeremias profetizou, o rei Joaquim, ele ficou preso. E durante 35 anos ele começou a se humilhar. Irmãos, se você se humilhar, se você descer e reconhecer os seus erros e se quebrantar diante de Deus. Joaquim, ele começou a fazer isso: Senhor, me perdoe. Jeremias foi lá no palácio, ele nos exortou, mas eu não dei ouvidos. E agora eu estou aqui nessa prisão na Babilônia. Ele começou a descer, a orar, a se humilhar diante de Deus. E diz as escrituras que no final, o seu final foi marcado por algo inesperável e também favorável a ele. Ele não esperava. Diz as escrituras que depois da morte de Nabucodonosor, veio o próximo rei, filho de Nabucodonosor. E diz que o rei da Babilônia libertou ele da prisão. Olha o que aconteceu com Joaquim. Concedeu a ele honra e um lugar na mesa do rei. Isso é, quando o rei fazia as suas refeições, ele queria Joaquim sentado junto com ele, junto na sua mesa, comendo diariamente com ele. E não parou por aí não. Diz as escrituras que ainda Joaquim recebeu uma pensão. Olha a aposentadoria. Porque ele se humilhou. Quando Deus diz não, obedeça. Não resista. Não pague para ver. Às vezes é inevitável, irmãos. O amadurecimento, ele precisa passar pelo vale do castigo,
pelo vale da desobediência, pelo vale da humilhação, pelo vale da dor, da decepção, da frustração, para que a gente chegue à conclusão que não vale a pena. Não vale a pena fazer a nossa vontade. Não vale a pena insistir nos meus sonhos, nos desejos do meu coração. Eu hoje, demorou. Você vê como demora uma vida a amadurecer. Mas eu estou cheio de marca no corpo. Das lambadas que Deus me deu. Porque muito bem intencionado, eu fiz muitas coisas que Deus não queria que eu fizesse. Eu carrego vários espinhos na minha vida que me fazem lembrar, e quando vem algo e vem um ímpeto dentro de mim, vou fazer isso. Não. Vou consultar a Deus. Senhor, é isso que eu tenho que fazer? Isso agrada a Deus. Uma vida assim de temor agrada a Deus. Então, quando Deus diz não, quando a nossa vontade se alinha com a vontade de Deus, tudo dá certo. A bênção de Deus se manifesta. Aquilo que falamos, uma coisa simples que a gente faz, prospera. Aí o outro trabalha o ano inteiro, se esforça, recebe o salário, e o salário, Mas você faz uma coisa simples, pequena, e Deus vem te recompensa de uma forma sobrenatural. O que é isso? É porque você está tendo cuidado de alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Pare de ver a aparência das coisas. Quem vive de aparência não exerce fé, não tem relacionamento com Deus. Pare de ficar vendo as coisas somente de uma forma natural. Você tem que pedir a Deus, Deus, abra os meus olhos, os olhos do meu coração, os meus olhos espirituais. Eu quero ver as coisas como o Senhor vê. Quando Deus diz não, é melhor considerar, porque o preço da desobediência é caro, é doloroso. Seja humilde, seja flexível, seja perdoador, seja maleável. Não endureça a sua cerviz. Hoje, se ouvirem a voz de Deus, não endureçam os seus corações, como foi na rebelião no deserto. Porque Deus resiste aos orgulhosos, mas concede uma maior graça a quem? Aos humildes. É melhor fazer a vontade de Deus do que me atrelar à minha razão. Vê se eu não estou certo. Eu não tenho mais razão para nada. É isso que o Senhor quer? Então é isso que eu vou fazer. Você quer ter razão ou quer ser feliz? Você quer ter razão ou quer ser uma pessoa bem-aventurada? O bem-aventurado é uma pessoa muito feliz. Deixa a tua razão de lado. Eu quero ser feliz. O que eu quero? Vem essas coisas na minha mente, Rabi. Eu tenho que me converter. Senhor. É verdade. Deu uma de carioquês aqui. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor
vem. Então Deus quer que você consulte a Ele. Talvez você já recebeu um não de Deus e está insistindo. Está insistindo. Aconteceu isso com o povo no deserto. Eles queriam carne para comer. Picanha. Olha lá. Quero picanha na pedra, com sal, com alho. E Deus disse, eles começaram a murmurar. E Deus disse, tá bom, eu vou fazer a vontade de vocês. Enviou muita carne. E diz, quando a carne ainda estava nos dentes, junto com a carne o Senhor enviou uma praga. E eles começaram a morrer, porque o que eles fizeram não agradou ao Senhor. Deus disse não. Não é dessa forma. Até para pedir a Deus, a gente tem que saber pedir, irmãos. Até para pedir, você tem que ter sabedoria. Então, curve a sua cabeça agora, feche os teus olhos. Quando Deus diz não, melhor considerar. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Então, às vezes, é melhor que deixar com o outro e o outro dizer, tá vendo, eu estou certo. Então, às vezes, é melhor você sair como errado e ter paz no seu coração e fazer coisas simples que Deus está mandando você fazer, do que ficar insistindo e dando soco em ponta de faca. Ah, se você se humilhar. Ah, se você descer à casa do oleiro para aprender com o Senhor. Porque Deus fez isso com Jeremias, desça à casa do oleiro. E quando ele desceu, o oleiro estava lá, confeccionando um vaso. Mas só que o vaso se estragou nas suas mãos. Às vezes, acontece isso conosco, a nossa vida se estraga, mas Deus não nos lança fora. Deus não nos rejeita. Deus não rejeita a nossa oração. Oração é alimento. Aleluia. Eu quero chamar você hoje perante o altar do Senhor para você se humilhar. Hoje eu quero te chamar aqui para você se quebrantar diante do Senhor e seguir o exemplo do rei Joaquim, que depois de 35 anos no cativeiro e preso, ele desceu e Deus mudou a sorte dele. Quem sabe essa manhã é uma manhã de mudança de sorte. Deus pode mudar a tua sorte. Você pode até concordar, eu errei, eu falei, mas se você descer e falar, Senhor, chega, eu quero que a minha vontade se alinhe com a sua vontade. Chega de lutar contra o Senhor. Chega de lutar a favor dos meus sonhos, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Agora eu quero o que o Senhor deseja para mim. Ah, se você falar isso, irmãos, hoje haverá mudança de sorte aqui. Então venha, você que precisa se humilhar diante de Deus, venha aqui na frente perante o altar. Aleluia.
Salomão, quando acabou de construir o templo, ele orou e disse: agora, ó meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer nesse lugar. Ó Senhor Deus, não rejeites o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usastes para com Davi teu servo. Assim que Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real, de noite, o Senhor apareceu a ele e lhe disse: ouvi a sua oração. Se Deus ouvir a sua oração. Escolhi para mim esse lugar, para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Senhor, ó Deus, que os teus olhos estejam abertos, que os teus ouvidos estejam atentos para as orações que estão sendo feitas nesse lugar, Senhor. Porque hoje o teu povo aceitou o convite de vir se humilhar diante da tua presença. Hoje o teu povo, ele aceitou, Senhor, o desafio de fazer aquilo que é da tua vontade. Hoje o teu povo não está em busca do seu próprio sonho, da sua própria vontade, dos seus projetos, daquilo que o coração deles desejam. Não, Senhor, porque o nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. O Senhor disse isso para Jeremias, mas nós estamos aqui nos humilhando. Senhor, nos ajuda, porque, Senhor, aconteceu isso com o rei Joaquim, 35 anos aprisionado na Babilônia. Ele fez uma oração de humilhação, ele desceu e ele foi surpreendido. Num belo dia o rei mandou chamá-lo e disse: olha, você está livre dessa prisão, você vai comer todo dia aqui na minha mesa comigo, você vai colocar vestes reais. E eu vou te dar também uma pensão, não vai faltar nada para você. Então, irmãos, não tenha medo, não tenha medo das ameaças, não tenha medo se vai faltar alguma coisa. O teu Deus é o dono do ouro e da prata. O teu Deus tem poder de sustentar você até o fim dos seus dias. Basta você se humilhar, basta você obedecer a sua voz. Então, Senhor, na autoridade do teu nome, como ministro do teu evangelho, eu oro, eu abençoo a todos esses que estão aqui perante o teu altar. Senhor, rasgando os seus corações e pedindo, Senhor, a tua bênção, Senhor. Pedindo, Senhor, ó Deus, a bênção que faz toda a diferença, Senhor. Faça, Senhor, que a partir de hoje, tudo que eles colocarem as mãos venha prosperar, como um sinal, Senhor, como um sinal do teu poder. Se você crê nisso, diga amém. Se você crê nisso, aplauda o teu Deus bem forte. Obrigado, Senhor. O justo viverá pela fé. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, Senhor. Eu quero ser bem-aventurado.
Eu não quero ter razão. Então volte para o teu lugar assim. Abra mão da tua razão. Vamos nos sentar. Abra mão. Deixa falar o que estão falando. Deixa o ciclano, o beltrano está certo. Você está errado. Tá bom, eu estou errado. Eu quero ser feliz. E pronto. Aleluia.